Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Hoje eu vim trazer essa peça que eu confeccionei utilizando aquele quadradinho que eu fiz o passo a passo na videoaula passada. Só que essa peça aqui eu confeccionei há 19 anos atrás. Eu confeccionei é uma coxa de cama, eu confeccionei ela para o meu enxoval de casamento. Só que eu demorei bastante tempo para confeccionar ela na época, por conta que eu trabalhava e estudava, então eu só fazia nos finais de semana, quando eu tinha tempo ainda. Daí eu utilizei, pra confeccionar ela, foi a linha Camila Fashion, ela é um pouco mais grossa do que a nossa linha Anne, o quadradinho fica um pouco maior, mas o modelo é o mesmo, a mesma quantidade de carreira, a mesma quantidade de ponto. Aqui a gente vê que a gente inicia aqui, ó, e conforme a gente emenda, aqui é a emenda do nosso trabalho, ele forma outro detalhe. Olha só como é que fica bonito. É um quadradinho simples, mas que dá um charme especial na peça. Para confeccionar essa peça aqui, eu utilizei 56 quadradinhos daqueles, foram 8 quadradinhos de comprimento e 7 quadradinhos de largura. Daí, como a nossa linha Anne é um pouco mais fina, provavelmente para confeccionar uma peça dessa daqui, ela vai gastar um pouco mais de quadradinhos, né? Mas aqui a gente faz conforme o tamanho da cama também. A minha cama é uma cama de casal normal, tem umas cama king que é bem maior. Aqui eu peguei o nosso quadradinho para a gente ver a diferença de tamanho. É bem pouquinha mesmo. Olha só, aqui bate quase certinho o centro do nosso quadradinho. Olha só. Daí não chega a ser nenhuma carreira direito a diferença. Também pode ser por conta que eu já lavei essa coxa várias vezes e o quadradinho nunca foi lavado. Por isso deve ser um pouco a diferença. Mas provavelmente a mesma quantidade de quadradinho dá para fazer uma coxa desse mesmo tamanho. Olha só, o quadradinho que a gente fez na aula passada. Eu ainda nem arrematei aqui, ó, o nosso fiozinho, mas ele fica desse jeito aqui, ó, perfeito. A gente olhando assim, a gente não vê que quando a gente vai emendando, ele forma esse outro detalhe aqui, ó, que fica um detalhe bonito também, olha só. Aqui quase não dá para ver a emenda que eu fiz, que conforme eu fui fazendo a última carreira, eu já fui emendando, para não precisar ficar cortando a linha, porque senão aqui a gente ia ter que cortar a linha várias vezes, porque aqui no meio, aonde tem o nosso lacinho, não tem correntinha para estar emendando. Daí ia ter que emendar partezinha por partezinha, ia dar muito mais trabalho. Por isso, eu emendei ela todinha na última carreira. Conforme eu ia fazendo a última carreira do nosso quadradinho, eu já ia emendando. Aqui é uma peça que dá um pouco de trabalho devido ao tamanho dela, para estar confeccionando, mas fica muito bonita. Olha só, uma peça que tem anos e anos que eu confeccionei e ela ainda tá bonita ainda. Tem alguns defeitinhos, mas é por causa do tempo mesmo, né? Mas tá perfeita, olha só. Infelizmente aqui o quarto é pequeno, não dá para mim estar mostrando ela perfeitamente para vocês. Mas dá para ver como é que fica um trabalho feito com aquele quadradinho simples. Eu não lembro exatamente quantos novelos eu gastei, mas eu pesei o nosso quadradinho que nós fizemos essa semana, ele pesa 25 gramas. O novelo, eu pesei o novelo também fechado, ele pesou 150 gramas, daí cada novelo dá para fazer 6 quadradinhos desse. Daí eu fiz o cálculo aqui, a gente gasta, não chega a gastar nem 10 para fazer só os quadradinhos. Só que como tem a nossa franjinha, que é o acabamento da nossa coxa, daí gasta mais ou menos uns 2 novelos. Eu calculei mais ou menos em média 12 novelos de linha, se for da Anne, para confeccionar uma coxa desse tamanho aqui, ó. Ela não é uma coxa muito pequena, porque fica passando um pouco na lateral, e eu vou estar mostrando também para vocês o acabamento, como é que eu fiz o acabamento dela. O acabamento dela é um acabamento simples, eu fiz uma carreira em volta dela todinha com ponto baixo,
Depois eu vim fazendo outra carreira, fazendo 2 pontos baixos e fazendo uma correntinha e pulando um ponto baixo, para depois vir colocando as franjinhas. Eu coloquei as franjinhas em 3 partes dela, na parte de cima eu não coloquei, que fica na cabeceira da cama. Aqui tá um pouco embolado, porque eu bati ela na máquina. Daí é outro segredo também que não pode estar fazendo, é batendo, trabalhos feitos com franjinha assim, bater na máquina que embola tudinho. Mas ficou um acabamento bonito, feito assim com as franjinhas. É um acabamento simples e dá um charme especial na peça. Olha só como ficou bonito. Apesar de muitos anos já que ela está sendo utilizada e ainda está semi-nova ainda. Olha que gracinha. Daí, para fazer a nossa franjinha, eu peguei 8 fios de 20 centímetros e dobrei ao meio e coloquei aqui no espacinho aonde eu pulei um ponto baixo. Eu fiz assim por toda a volta da nossa coxa, só não fiz na parte da cabeceira. Nas 3 partes eu coloquei essa franjinha. Por isso que gasta um pouco mais de material, porque essa franjinha gasta bastante linha também para estar confeccionando. Na época eu confeccionei também as almofadas. Depois eu quero trazer o passo a passo dessa almofada. Eu confeccionei 2 almofadas dessa. Olha só. Na época não tinha esse negócio de videoaulas, eu fiz, seguindo o passo a passo de uma revista que eu tinha, e depois eu vou trazer o passo a passo de todas essas partes aqui, da folhinha, da florzinha e dos detalhes que eu fiz para estar confeccionando também a nossa almofada. Daí ela fez par com essa nossa coxa, olha só. Eu quero estar confeccionando mais 2 almofadas dessa, que eu só confeccionei 2, daí eu vou aproveitar e vou estar trazendo o passo a passo aqui para o canal também. Olha só. É um trabalho que dá um pouco de trabalho mesmo para estar fazendo, mas fica muito bonito. E o crochê é um trabalho que dura muito, sabendo cuidar direitinho, a peça dura anos e anos. Essa daqui mesmo já tem muitos anos que eu confeccionei. Eu não uso direto, mas eu já usei várias vezes também. E ela ainda tá semi-nova, apesar de alguns defeitinhos que tem, porque todo trabalho, toda peça, com o passar do tempo, tem alguns defeitos mesmo, acontece, mas ainda tá muito bonita ainda. Olha que gracinha nosso trabalho. Felizmente aqui é difícil tá filmando, por causa do espaço e da claridade. Aqui o meu quarto é bem escuro, mas eu acho que dá para vocês ver o detalhe que eu queria mostrar, que é o detalhe do nosso quadradinho. E a emenda, como é que fica a emenda, a finalização do nosso trabalho, que ficou muito bonito. Essa foi a primeira coxa que eu fiz na minha vida, foi o primeiro trabalho grande, eu sempre fazia trabalho pequenininho mesmo, daí esse daqui eu tirei mesmo para fazer para mim, um primeiro trabalho grande. Depois dessa coxa aqui eu fiz mais 3 coxas, eu fiz uma amarela que foi para minha cunhada, uma outra branca que foi para o meu irmão, e uma bege que eu fiz para a prima do meu esposo, que ela deu o material e eu confeccionei a coxa, que é o mesmo material que eu fiz aquela minha toalhinha de mesa, que eu sempre estou usando ela. Quando eu comecei a confeccionar essa coxa aqui, para mim foi um desafio, porque foi a primeira peça grande, eu demorei muito mesmo para estar confeccionando, devido ao tempo que eu não tinha para estar, trabalhando direto, eu só fazia mesmo nos finais de semana, que era quando eu tinha tempo, porque eu estudava, eu trabalhava fora, trabalhava o dia todo, chegava à noite, ia para a escola ainda para estudar, daí só nos finais de semana que eu não trabalhava e nem estudava, que eu pegava para estar confeccionando essa é minha coxa. Mas graças a Deus eu consegui fazer no tempo determinado por mim mesma, né, que eu falei que eu só ia casar depois que eu terminasse a minha coxa, e eu consegui terminar. Muitas pessoas achavam que eu não ia conseguir terminar antes do casamento, mas graças a Deus eu consegui, apesar do pouco tempo que eu tinha para poder estar crochetando. E ela ficou muito bonita, por ser a primeira peça grande que eu confeccionei, olha só.
E até hoje eu guardo ela com bastante cuidado, porque foi um primeiro trabalho que eu fiz grande desse jeito. Eu quero estar confeccionando outra coxa para mim também, só que não nessa cor, eu quero fazer na linha de polipropileno, que ela dura, fica mais brilhosa por mais tempo. Apesar dessa daqui tá a diferença ser muito pouca, a cor, porque é o branco, né, ele não tá muito amarelo ainda, porque eu guardo bem guardadinho. E você que chegou agora no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho em todos para toda vez que eu estar postando um vídeo novo, você ser notificada para assistir o vídeo em primeira mão. Aqui eu posto o vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 17 horas. E sempre eu trago alguma novidade. Agora eu comecei a estar trazendo os passo a passo aqui para o canal. O próximo passo a passo que eu quero estar trazendo vai ser aqui da nossa almofada. Com fé em Deus eu vou conseguir fazer, porque tem muito tempo que eu fiz, mas eu olhando assim eu consigo confeccionar outra igualzinha. Na época que eu confeccionei, eu tinha apenas 20 anos de idade, eu comecei a confeccionar essa peça. Com o passar do tempo a gente vai adquirindo mais experiência e aprendendo coisas novas também. E esse, pessoal, vai ser o nosso vídeo de hoje. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!